live. Pronto. O que tá voando aqui? Ah, tá bom. You are live, ó. Saúde, peraí. Boa tarde. Eu não vou entrar. Entra você no teu Face e vou entrar no Insta. Boa tarde. Olá, Nassir. Estás aqui. Olá, Ana. Eu quero ver se isto não faz aqui eco. Olá, Matilde. Beijinho. Tem exatamente isso, sim. A gente tem que tirar o som. Ok. De um deles. Tira o som aqui do StreamYard. Senão fica com eco, sim. Beijinho grande, Ana. Olha, senão a gente transmite. Não. Conectando. Líria. Simone. Já entrei aqui. Você Ok. está no Facebook vendo se está transmitindo lá também? Desculpa? Facebook está transmitindo também? No Está Facebook. com eco. Pronto, já está. Agora já não está com eco. Então é assim. Nós estamos a fazer a live no Instagram e no Facebook. No Facebook vocês conseguem aceder à live através da página da Simone, que é Simone Pereira Ribeiro. Isso. É a minha conterrânea. Eu descobri no outro dia que era Pereira. Já de outras vidas também. Também, sim. Ok. Digam-me só uma coisa, estão todos a ouvir bem? Estão a notar aqui algum eco? Se estiverem a ouvir bem, façam só assim um fixe para eu saber. Eu estou a ouvir um eco aqui do... Mas eu já tirei o meu som, Simone. Consegues tirar o teu som? Faz favor. Agora eu lembrei que eu usei fones com o Instagram. Virgínia está a ouvir bem. Virgínia! Seja bem-vinda. Novamente. Vamos à espera de você. É isso. Eu tenho que aumentar aqui. Agora fechou. Para mim tá ótimo, vocês estão ouvindo bem, agora eu estou sem eco nenhum. É a primeira vez que a gente... Estamos a fazer... fazer... queria dar um beijinho. Tá bem, Joana. Ótimo. Depois fica gravado, dá sempre para assistir depois, né? Sim, então, sim. Então vai funcionar, conseguimos, é muita tecnologia. É muito Olha, fantástico nos dois sítios. Exatamente, muito bom. Muito bem. Depois fica a gravação direitinho aqui no Facebook, nesse painel bonitinho. Parece até que a gente está no jornal ao vivo, dando as notícias do dia. Sem comentários, neste caso, na cara da Simone. Fica muito mais confortável. Exatamente. Estamos só à espera um bocadinho, ver se chegam mais pessoas. A Virgínia está a dizer que está com eco, tem que ser com fones. Eu estou a fazer... As outras vezes que fiz com outra pessoa, eu fiz sem fones. Mas ele estava com fones. Agora eu não sei. Se calhar Onde eu vou buscar os fones? Todo mundo está sentindo muito eco? Daqui eu não estou a ouvir o eco, mas pode ser que... Beleza, isso não está fechado bem. Está com eco ainda. Eu também agora eu ouvi, sim. Agora eu vi um barulhinho aqui de eco, sim. Vamos ver se a Andréia colocando o fone melhora. Vamos lá. Isso. Vamos lá ver. Ok. Como é que está? Vocês estão a ouvir bem? Olha, parou para mim o eco aqui quando você colocou o fone. Boa. E agora? Então vamos. Fiz para eu saber se está tudo bem. Estão a ouvir bem? Sim, acho que agora está. Ixi, o Newton disse está com eco ainda. Está com eco? Não, agora mandaram fixe. Boa. Ok. Boa. Então esse boa. deve ser antes disso. Tá bom. Melhor. Show de bola. Então, quem é que fez o teste dos chaputadores das outras lives? Quem fez? Verdade. Quem fez, faça aí outro fiz. Mas agora, ou diga eu fiz, ou diga eu. É mais fácil.
Nós E é temos... muito interessante, exatamente, quem puder fazer o teste, porque já vai vendo quais são os seus resultados e já vai acompanhando aqui algumas soluções, né? Explicações, né, Andréia? Sim, sim, até porque quando nós temos o nosso sabotador identificado é muito mais fácil de ouvirmos, né? E começarmos a fazer a nossa digestão mental das Sim, coisas. sim. Bom, É o que o próprio teste diz, né? Que a gente não é ter o sabotador, né? Como é que ele fala assim? É todo mundo tem. É ter, certo, talvez, em menor grau ou maior grau, mas maior todos grau. nós temos eles. E o primeiro grau, o primeiro passo é sempre a consciência de que eu tenho e preciso olhar, né? Exatamente. Sim, é a consciência. Né? Aquilo tem um nível de 0 a 10 dos vários sabotadores. São 10 sabotadores. Eu e a Simone já fizemos 2 lives. Que quem quiser também pode assistir, se Depois, ainda viram. sim. Essa está no site da Simone, no Facebook, também tem o meu, no canal do YouTube. É só acederem. Até porque pode acusar algum sabotador que eu e a Simone já falámos, não é? Exato, exatamente. O crítico todos nós temos. Crítico todos E temos. foi o primeiro. Então, podem assistir depois lá o dos críticos, exatamente. Isso. Ai, Então, Newton, o Newton tá dizendo que tá com um eco. Eu não sei o que fazer mais. Para espera você aí. tá, é que para mim não tá Para mim aparecendo. está ótimo. Deixa-me É, baixar para aqui. mim também. Para mim também não tá aparecendo eco nenhum. Deixa eu diminuir talvez o meu volume, não sei, para ver Mais se alguém está a melhora. ouvir eco? De Ajudem-nos lá, por repente, favor. É para nós começarmos aqui. vai pro não, ia falar de repente vai pro Facebook, mas bem, vamos começar. Vamos tentar Ok. ver se a gente consegue ir. Vamos Há lá. sempre as duas opções, está bem? Se tiverem a ver, eu não estou a ouvir eco, o Simone também, pelo que eu estou a Pois ver, é. às vezes também pode ser um caso Olá, Ana específico. Se Maria, seja tiver bem-vinda. Ana Maria, sabes quem é? Késia, direto do Rio. Existe eco, mas dá para eu perceber. Ótimo, tá bom. Ah, é sua mãe, é É a verdade. minha mãe, é a minha Né? fã guru. Boa. Então vamos lá. Oh, coisa boa. Então, o que é que nós vamos falar hoje? É o sabotador do prestativo. O prestativo tem uma conotação muito bem aceita por todos e, portanto, à medida que nós vamos falando nesta live sobre este sabotador, em ponto nenhum nós estamos aqui a dizer que não devemos de ajudar o outro ou prestar ajuda ao outro, não é? Em ponto nenhum isso é referido. O problema acontece quando nós nos esquecemos das nossas reais necessidades face ao outro, não é? E aí é que entra o sabotador, né? Está-nos a sabotar. E quando Sim. há algo que nos sabota, efetivamente existe alguma coisa por trás que nós precisamos de compreender. Sim. Então nós vamos aqui falar um bocadinho sobre o que é o sabotador prestativo, o que é que ele se baseia, quais são as armadilhas que a nossa mente nos provoca ou nos diz a nós mesmos quando nós temos este sabotador ativo e dar aqui também algumas ajudas para identificarmos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, todos nós vamos identificar coisas se somos prestativos e porque nós estamos todos em conexão uns com os outros. Mas, se tiverem dúvidas, a única forma é façam o teste. O teste. Como 0 a 10, acima do 7, o sabotador está ativo e nós temos que repensar alguma coisa. Está bem? Sim. Adicionar algo que eu estou aqui querendo falar desde que você começou a falar. Diz, querida. Poderia ter forma melhor de ter começado a live, exatamente da forma como você começou. Porque soa assim, né? Quando a gente pede para as pessoas olharem para elas e não fazer pelo outro, soa egoísmo. Soa, peraí, elas estão aqui a pregar que eu não devo ajudar as outras pessoas, que eu não devo... Não é nada disso. O sabotador é no sentido de que eu me prejudico. Eu deixo de olhar para mim, eu ponho o outro em primeiro lugar. E é nesse sentido o sabotador. Não é no sentido de que eu ajudo o outro, né? Não é no sentido do meu doar. É óbvio que o doar, eu acho que nunca teve tão presente nesse, né? Então, nos momentos que estamos agora vivendo, né? Em função da situação. É claro que o doar é muito importante, mas quando a gente tem tirado o que eu não tenho,
né? Ou do que quando eu deixo de olhar as minhas próprias necessidades, torna-se um sabotador, torna-se um comportamento não saudável, né? Então, é Exatamente. muito bom começar exatamente dessa forma, Andréia. Pronto. Então, o que a Simone disse é agora o passo para darmos continuidade. O prestativo, ou o sabotador prestativo, é aquela pessoa que sabota-se, procrastina, adia as coisas em prol dos outros. É aquela pessoa que coloca-se constantemente para trás. É como se eu não fosse suficiente para me amar, não é? E isto pode ser algo que provoca patologias, provoca muitos problemas nos relacionamentos, e quando eu digo relacionamentos, falamos aqui em relacionamentos afetivos, falamos em relacionamentos de trabalho, porque estamos constantemente a querer ser aprovados pelo outro e existem aqui dificuldades, como o não dizer não. Se, imaginemos, eu trabalho numa equipa com 10 pessoas, eu não vou conseguir agradar a toda a gente. Imaginem como é que o prestativo vai conseguir lidar com estas 10 pessoas, não é? Ele acaba por se sabotar, pôr para trás, tem grandes dificuldades em tomar decisões e, no fundo, o que ele pretende sempre é ganhar a aceitação dos outros todos. E isso prejudica em todo o tipo de relações. Sim. Complementando, né, o que você falou, o porquê que a pessoa... Aí é que está a real. É muito difícil quando a gente fala isso, quando eu falo isso para os meus coaches, você provavelmente também para os seus, assim, desse se doar. O se doar, ele tem uma necessidade não atendida na própria pessoa. Exatamente. E aí é que está a questão profunda do negócio. Então, esse doar, ele, de certa forma, quando a pessoa entende que ele é assim, tem pessoas até que falam, porra, então eu doei de uma forma falsa? Eu só estava esperando receber de volta. Isso dói quando a pessoa... Muitas das pessoas caem nessa armadilha, nessa consciência, né? É uma armadilha. E na verdade é. A intenção, no fundo, é positiva, porque a necessidade dele é de ser amada. Exato, sim. Sim. Tenta isso agradando os outros para resgatar isso dos outros, em vez de trabalhar em si, não é? Amar-se em si. Por isso é que eu digo, o amor próprio é uma coisa que nós trabalhamos uma vida inteira. É uma coisa que nós estamos constantemente em aprendizagem. Estamos constantemente à procura do que é melhor e fazer escolhas. E até mesmo nós, no desenvolvimento pessoal, sabemos que é uma dificuldade, às vezes, será que eu faço bem em deixar de fazer isto por causa daquilo, não é? E temos que estar sempre a fazer prioridades, sempre a fazer escolhas. É que isso começa a tornar natural. O que nós pretendemos aqui é que isto deixe de ser um sabotador. Exatamente. Deixe de ser um comportamento onde o outro vem primeiro, não é? Exatamente. Ou não é isso até, é quando eu busco no outro suprir as minhas próprias necessidades, né? Quando o que a gente vem estudando cada vez mais no desenvolvimento humano, seja no coaching, na PNL, em qualquer trabalho de cura, em qualquer trabalho, é que eu tomo a autorresponsabilidade de eu próprio suprir essas minhas necessidades, né? Porque aí quando eu vou para um relacionamento, eu vou o quê? Livre de expectativas, né? Tem uma frase que eu uso muito, que no início é muito difícil, mas tenha sempre preferências e nunca expectativas. Exatamente. Eu prefiro que ele goste de mim. Eu prefiro ter um chefe bom, mas não crie expectativas. E aí eu deixo de jogar no outro, né? O sabotador, o prestativo, tem uma grande, está sempre a cair em desilusão e vai de encontro àquilo que tu estás a dizer. Porque se eu crio expectativas no outro, eu estou a criar uma ilusão no outro. O que é que acontece? Consequência quando essa ilusão está focada no outro, de forma totalmente no outro e não em nós. Vem a desilusão, não é? É exatamente isso que está a acontecer. O sabotador prestativo também, ele tem uma grande dificuldade em expressar as suas próprias necessidades, porque isto começa na infância, já lá vamos.
Eu já estava aqui, exatamente. Depois eu entro um pouquinho com a infância, que vale muito a pena, né? Estás desejosa, Simone, estás desejosa. Não, mas ninguém nasce. A gente Ninguém nasce cria assim. um comportamento assim, né? Em função de necessidades não atendidas da infância. Da infância, Mas continua, exatamente. Andréia. Ele faz este primeiro é inconsciente, como já vimos, né? Até tomarmos consciência e às vezes é doloroso. Depois, perante a sociedade, é muito fácil de aceitar que aquela pessoa quer ajudar e isso também acaba por ser uma armadilha que ele próprio cria na sua mente. Mas ele faz esta busca de amor de forma indireta, ele nunca diz. Por isso é que ele tem uma necessidade, uma dificuldade em mostrar-se, em abrir-se, não é? Ele, no fundo, nunca trabalhou aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. E acaba sempre por estar dependente. Coisas simples do dia a dia. Imaginemos numa relação amorosa. A pessoa diz: a minha apetece-me ir comer peixe. E o prestativo diz: vamos. Se calhar, se ele parasse para pensar, não era o que ele queria, não é? E a dificuldade do prestativo muitas vezes é isto. Como nunca trabalhou aquilo que gosta, aquilo que é, ele acaba por também ter uma grande dificuldade em reconhecer isto e deixa-se. Ele nem sabe. Ele não Se sabe. ele gosta mesmo de peixe ou gosta de carne, lá no extremo, né? Muitas vezes ele nem sabe, né? Exatamente. O que começa na infância é uma crença. E agora vou-te deixar falar, Simone. Mas tens algo da infância para falar? Ele começa... Eu vou dizer, ele coloca-se de parte. Ele acha que para ter a atenção da mãe e do pai, ele precisa colocar as necessidades do pai e da mãe à frente. Às vezes para receber uma coisinha pequenina, mas é a forma de amor que o educador tem. Exatamente. Eu trabalho também, né, além dos sabotadores, com a terapia dos esquemas, que ela nos traz exatamente isso, né? Ela nos traz que qualquer criança tem 5 necessidades básicas e a quarta delas, né, é a construção de uma identidade, de um ser separado do pai e da mãe, de alguém que tem seus próprios gostos, suas preferências. É um ser Simone, separado, deixei né? de te ouvir. Espera. Tá. Já estou a ouvir. Já estou. Tá. Ok, desculpa. Diz. É exatamente na não construção de uma identidade autêntica, né? De alguém que pode fazer suas escolhas, pode escolher o sabor do sorvete, pode escolher não sei aonde quer ir, pode começar durante a infância a fazer pequenas escolhas para reconhecer quem é, para saber, para começar a ir a descobrir quem começa a construir uma identidade e começa a ter, sim, uma autoconfiança, uma autoestima e saber quem é. Quando os pais não dão esse espaço, né? Principal, tem uma frase que é muito típica, que eu sei o que é melhor para você. Todos os pais, não é? Eu sou mãe e já me peguei falando isso antes de conhecer a terapia dos esquemas, porque agora eu falo, eu não sei o que é melhor para você. E meu filho é assim, é claro, sem correr o risco, sem dar os limites, né? Sem extremos. Mas eu preciso ouvir quem é essa criança, eu preciso ouvir o que passa ali. Porque quando eu não ouço, o que a criança entende? Se eu não faço o que minha mãe e meu pai querem, ela não me ama, ela não gosta de mim, ela não me dá atenção. Eu só sou digna disso quando eu faço o que a outra pessoa quer. Exatamente quer. E aqui começa uma sabotagem muito traumática em função em todas. Sim, sempre em função de quê? Das 2 necessidades mais básicas do ser humano, que é ser amado e ser aceito. A gente nasce querendo ser amado e ser aceito e vai morrer continuando querendo ser amado e ser aceito. Não tem outras necessidades. As outras a gente cria. A gente cria em função dessas necessidades maiores, né? Uns vão ter muito poder, vão buscar casas, carros, riquezas, status, formações acadêmicas, cargos de CEO para ser amado e ser aceito. Sim. Então, a
que preço, né? Eu vou pagando na vida em função de não construindo essa minha identidade, minhas reais necessidades e realmente quem eu sou, em função do outro, né? Desse direcionamento para o outro. De Exatamente. que quando eu faço o que o outro quer, ele me ama e me aceita. E começa, obviamente, sim, como tudo, como todos os padrões que carregamos hoje, começam na infância, sim. Uma das coisas que se nota, e tu também deves notar nas tuas sessões, eu acho que se calhar 80% das sessões... Esse é o campeão. O quê, querida? Esse é o campeão. Esse é um dos campeões. É o campeão. Os sistemas que eu mapeio, esse é um dos campeões. Está aí fácil entre os 3 primeiros. A maioria dos clientes trazem esse comportamento negativo ativado. Uma das coisas é, independentemente da situação ou da infância, a criança traz sempre com ela um sentimento que não foi amada o suficiente. Sempre. E depois vai buscar algumas formas de defesa que todos nós vimos a criar, e estes estudos direcionam-nos e mostram-nos as tendências que, quando percebidos, conseguimos começar a quebrar. E primeiro o quebrar... passo, né? A gente pelo menos saber de onde veio, saber por que é assim, saber o que eu quero com isso. Porque aí eu vou buscar outras formas de conseguir esse mesmo isso, mas de outras formas que sejam mais saudáveis, não é? Esse é o foco principal, esse é o ponto, né? Uma armadilha, ou melhor, para aplicar uma coisa aqui na mente uma pessoa prestador prestativo, ela considera-se uma boa pessoa. Sempre. E as pessoas valorizam as boas pessoas. Mas muitas vezes associado também depois ao outro setor. Uma das coisas que a pessoa muitas vezes expressa, e não diretamente à pessoa, sente que de alguma forma desiludiu. Eu sou boa demais. Não há boas pessoas demais. Se houver uma palavra demais, que é uma generalização, então se calhar nós devemos pensar há qualquer coisa que nós temos que mudar, porque é demais, há qualquer coisa que começa mal em mim, nós devemos de alterar. Sim. Pronto. E tem uma outra diferença que é, ela tem uma necessidade tão grande de ser amado que quando se percebe isso, depois vem a consciência e vem a tentativa da mudança. Eu quando me apercebo que vou dizer que eu quero isso em vez daquilo, eu tenho medo. Sim. E aí tem o famoso dizer não, como é difícil dizer não. Isso se a gente for dar um Google nisso, vai ser o que tem mais procuras de pesquisa. Como dizer não? Isso, é uma das amor maiores próprio. dificuldades do ser humano, não é? Sim. Opa, eu não sei se, desculpem lá estar a interromper, eu estou cheia de calor, por isso é que eu estou a beber água. E estou aqui com alguma dificuldade em perceber muito bem para onde é que devo olhar. Está a correr bem para ti, Simone? Tá, eu estou olhando para o computador. Eu esqueci um pouco do... É isso que eu tenho que fazer. Estou olhando às vezes, mas estou focando mais aqui no StreamYard, no Facebook. Boa. Então, a outra... primeira vez eu também fiquei assim, meu Deus, é a minha primeira vez nos dois lados, porque eu estou um bocadinho confusa. Então, uma outra coisa que nós já falámos um bocadinho lá atrás, que tem a ver com a armadilha da mente, é se eu falo das minhas necessidades, eu estou a ser egoísta. Sim, mas isso está muito até como, digamos, um inimigo externo. Isso está meio que enraizado nas regras da sociedade, no todo, né? Que isso é egoísmo, né? É egoísmo. Aí está a questão. É uma coisa que é para entender a todos nós. Amor próprio não é só amar a si mesmo. É também amar-se a si mesmo. Jesus Cristo, e agora vou falar assim, o nome líder espiritual muito forte, e não tem nada a ver com religião, dizia ame os outros como a si mesmo. Assim mesmo. E ame os outros como a si mesmo. Dá-nos o que nós devemos estar em nós de amor e distribuir, partilhar, prestar.
Existem várias frases de líderes religiosos, podemos falar aqui de Wippi, etc., que vai muito em contra isso. A partir do momento em que eu assumo ou faço a vontade do outro, deixo ser protagonista da minha própria história. E mais grave ainda, eu não permito ao outro ser protagonista da sua própria história. Porque eu estou a criar uma relação com ele. Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes, isso eu vejo muito na terapia dos esquemas, eu tenho 3 esquemas muito ligados a isso do sabotador. Aqui é só sabotador, mas... Não, mas diz, então, isto está tudo muito interligado. Nós estamos só focados no sabotador, mas isto está tudo muito interligado. Mas tem um que é a busca da aprovação, que é o nome mesmo de um comportamento negativo, né? E o outro é o autossacrifício, que é quando essa busca esse fazer demais pelo outro, ela deixa de ser saudável no sentido que a pessoa carrega mesmo a obrigação de ajudar o outro, né? E ela se sente mal se ela não o faz. É como se fosse uma obrigação. Uma obrigação, só que exatamente. Aí, uma das formas de tratamento, né, desse comportamento é exatamente isso. É fazendo, por exemplo, a pessoa fazer uma lista de tudo que ela faz pelo outro. E muitas das vezes, quando eu faço isso de uma sessão para outra, a pessoa traz uma lista na sessão que fica assim, eu não acreditava, não tinha consciência que eu fazia isso tudo. E aí eu vou indo de uma em uma ação e vou perguntando assim, o quanto você impede essa pessoa aqui, que você faz isso aqui, de crescer, de evoluir, tá com eco. Eu estou ouvindo... Tá para você com eco? Para mim, agora eu tô ouvindo a minha voz. Mas... E agora? Não, agora parou. Olha. Agora deixei de te ouvir. Então, pois é. Então não pode tirar aí o volume. Peraí. Bem, vamos continuar. Será que tá muito... Peraí que eu deixei... Já te ouço. Já vi o pessoal entrando. Já te ouço. É muito ruim o gente avisa. Mas assim tá sem eco nenhum. Mas você tá me ouvindo? Agora já te estou ouvindo. Agora já te estou ouvindo. Boa. Então era isso. Faltava fazer isso. Mas então, quando eu faço essa lista, e depois é assim, o quanto você impede, por exemplo, não sei, um filho de evoluir ao passo que você faz tudo para ele, ou um marido, ou quem quer que seja, porque você impede a evolução do outro, né? E não só essas pessoas que fazem demais pelo outro, qual é a maior dificuldade delas? Receber, exatamente. Ajuda. Há pouco quando falaste no dar, há pouco quando falaste no dar, eu ia falar nisso e depois pensou-me. É o desequilíbrio entre o dar é quase que elas não se veem no merecimento, no direito de pedir ajuda. Ou seja, eu, além de ter toda a obrigação de fazer tudo pelo outro, ninguém pode fazer nada por mim. É que ainda tem isso. Mesmo que a pessoa pedir ajuda é inadmissível, mas quando alguém vem oferecer ajuda para elas, é como se fosse uma agressão, assim, no extremo, né? No extremo, se a pessoa é muito, com esse autossacrifício muito elevado, porque ela acha que não, eu não mereço, não. Eu é que tenho que fazer tudo pelo outro. Olha o peso disso, né? É um peso grande, lá está, o sentimento de autossacrifício. Uma das coisas também que deve acusar nos esquemas, eu não sei se não é na mesma percentagem, que estavas a falar do autossacrifício, mas é autossabotagem, ou seja, a procrastinação. O sabotador está constantemente deixado de fazer algo seu. Imaginar no trabalho, a tendência deste sabotador é adiar as coisas para ajudar o outro. Da mesma forma que ele faz isso na sua vida pessoal. Essa pessoa deixa de cuidar de si para cuidar do outro. E em ponto algum consegue avançar um bocadinho para cima. Exatamente. Sim. Se esta pessoa tiver que fazer uma escolha sua, também tem uma grande dificuldade em tomar decisões, não sabe qual é a escolha que vai fazer, porque não
disponibiliza a ouvir-se, a perceber-se, a entender-se. Então vai adiante. O sentimento de autossacrifício aumenta cada vez mais, e depois já não sabe como sair, sabe? Muitas vezes por cair em depressões. Então, as maiores consequências dessas, tanto do autossacrifício quanto da busca da aprovação, é raiva e ressentimento. Sim. Ressentimento num grau, num grau talvez mais no menor, e muita raiva. E a pessoa não tem a consciência, não faz o link de uma coisa com a outra, que a raiva vem disso. Ela sente muitas vezes uma raiva. Por que eu tenho essa raiva? Por que eu tenho... Porque é o dar e o doar sem receber, sem reciprocidade, né? Porque ela não sabe, mas ela espera sim receber. Ela espera, sim, é inconsciente. É inconsciente. E depois, quando algo não é feito como a pessoa quer, aí vem a raiva mesmo. Porque assim, mas como assim? Eu faço tudo pelo outro, agora o que eu quero, quando é raras às vezes, não fazem o que eu quero, não é? Aquele sentimento de desilusão que nós estávamos a falar, provoca esta raiva que vem ao de cima, por sua vez. E a raiva é sempre uma emoção que foi causada por algo antes, né? Seja pelo medo, o medo de dizer não. A gente não tem raiva porque tem raiva. Antes é o medo de ser aceito. Se eu disser não, não é? Simone, é mais então. Se eu disser não, eu não vou ser aceito. Então o medo está ali, é causa principal. O medo de desapontar, o medo, de novo, de não ser amado, de não ser aceito. O medo de que se eu disser o que eu quero, ela não vai mais gostar mais de mim. Se eu disser que eu não quero comer peixe, eu quero comer carne, aí ele não vai me chamar mais para almoçar. Exatamente. Então, a desaprovação. Vai o que passa na cabeça da pessoa, muita coisa, né? O que acontece também, muitas vezes, e estas armadilhas que falar, vai de um entendimento diferente face àquela sensação de egoísmo que a pessoa traz. Esta pessoa acaba por criar dívidas de gratidão para com outras pessoas. Mas quando falamos em dívida, não é bom. Não é? Exato. A pessoa recebe tanto que muitas vezes não sabe como compensar. Depende da pessoa. Tem aquela pessoa que, agora vou dar um palavrão, oportunista, boa vontade e a desilusão, e tem aquela outra pessoa que sente uma gratidão tão grande que se sente presa, não é? É tal dependência. Isto depois fica. Estas pessoas esta dívida de gratidão, o prestador está sempre a dar tudo, não é? Amor, afeto, o que for, fazer pelo outro. Esta pessoa sente uma gratidão enorme e depois tem uma grande dificuldade de largar. Mesmo que às vezes queira sair o seu caminho, há uma grande dificuldade, e isto acontece muito entre pais e filhos, não é? Sim, esta dívida, muitas vezes os filhos, vamos imaginar. Eu até queria ir para o estrangeiro, mas não posso. Claro, exato. Porque como é que eu vou deixá-los sozinhos? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? E você falando isso agora, o que me veio aqui é que a gente pode ter ainda uma explosão se eu juntar um sabotador prestativo, né? Eu posso aqui também, inserir o esquema, que é um comportamento negativo, seja de busca de aprovação, seja de autossacrifício, com uma personalidade que é prestativa, né? E aí eu tenho uma explosão de que mais difícil ainda é a pessoa entender que... Porque assim, ela tem esse padrão comportamental que foi criado, ok, mas nós temos também uma personalidade. E tem pessoas, né? E aqui eu estou um pouquinho falando do Eneagrama, que é o estudo que eu uso, né? Que é todo para tipos de personalidade. E tem uma delas que é o prestativo. Agora, imagina se eu tenho a junção disso. Como é que você vai dizer para essa pessoa? Simone, sou eu. Então, eu não podia falar, entregar assim em público, entendeu? Eu falei assim, eu vou só jogar a semente para ver se ela se entrega.
colega, entendeu? Não sei até que ponto. Definitivamente, Exatamente. esta possibilidade de estar das mulheres. O problema é quando eu identifiquei que afinal também está a acertar. Exato. Começa a processo de Isso trabalharmos, fez. E nós trabalhamos muito isso juntas, não é? isso. Porque mais desafiador é eu tratar do sabotador. Porque, além disso, a Andréia também tem a personalidade. Então, eu posso amenizar o comportamento, mas ela nunca vai deixar de ser Eu sou mestre, apreciativa. Simone, eu sou mestre. Exatamente, eu puxo a orelha dela. Não, é um trabalho, não é? Sim. A Andreia, há, sei lá, 20 anos atrás, sim, porque eu só tenho 25. Que bom. A Andreia, Eu tenho 28. há 20 anos atrás, tinha um sabotador muito, muito ativo. À medida que a gente começa a trabalhar o nosso amor próprio, vamos desenvolvendo esta confiança em E nós, autoconhecimento mesmo. ele vai sendo eliminado. Na verdade, e agora não só em minha defesa, é também uma coisa boa que nos faz criar algumas capacidades. Ele é muito empático, não é? Ele dá-se muito bem com o outro. Ele tem uma capacidade de conhecer as dificuldades que a outra pessoa está a ter. Pode não falar dele. Não é? Mas ele tem essa capacidade. Ele consegue rapidamente identificar os pontos fortes dele, da outra pessoa. Porquê? Porque demorou muitos anos focado no outro. Exato. Então desenvolveu algumas capacidades. Não podemos é manter-nos com isso, não é? Voltamos ao mesmo. Mas desenvolveu essa capacidade. Sim, porque Estas formas de defesa, esta forma de defesa que nós criamos para ter diálogo com a infância também se tornam algumas capacidades e qualidades que nós podemos ajudar. O que é que eu quero, o que é que eu não quero. Sim, sim. Anular, não queremos. Exatamente. O que você está falando, exatamente, eu até peguei aqui, eu tenho um resumão aqui, quais são as principais qualidades fortes? Você falou, é empático, é companheiro, é amigo, é contribuição, é influência, ele é prestativo, ele é altruísmo, né? Isso tudo está nessa personalidade. Agora, vamos lá. O Eneagrama eu associo, que agora eu vou falar o ruim também. Mas é mesmo a falar, é esse o objetivo. É assim, todos os tipos, desse tipo de personalidade, eles têm um pecado capital. E o do 2 é orgulho. Por quê? Daí o ressentimento e a raiva. E vem com sentimento de raiva. O tipo 2, os tipos estão ligados à raiva. E por que o orgulho? Exatamente de que eu faço pelo outro, para que o outro veja que eu sou importante. Que o outro depende de mim. Olha o orgulho aí. Então, o que ele precisa aqui? Do elogio, da adulação. E esse comportamento é muito baseado nisso, em ter esse retorno, né? E daí não ser saudável, né? Obviamente. E, mais uma vez, isso às vezes é muito duro, porque a pessoa não tem essa consciência. Sim. Quando a gente começou o trabalho, você tinha essa consciência? Que era já, porque já tinha... Já estava trabalhado. Sim. Já tinha. Porque eu tenho muitos clientes tipo 2, que quando eu falo isso a primeira vez, as pessoas se sentem muito mal. É assim, nossa, mas será que eu só fiz pelo outro querendo retorno? Eu não tive esse impacto, porque eu já sabia que o fazia. Sim. E já vinha a trabalhar. Até porque, como coach, não é? Nós percebemos que é muito mais fácil fazer o outro entender e chegar por si mesmo. Eu acho que, e agora vou falar aqui um bocadinho do nosso trabalho, quando nós fazemos qualquer tipo de desenvolvimento pessoal, independentemente de depois virmos a ser facilitadores dessa ferramenta, quer seja a hipnoterapia, quer seja o coach, quer seja o que for, nós começamos o processo em nós.
A primeira identificação numa formação ou num livro que a gente lê, centenas de livros, whatever, que a gente, quando A começa gente este nem gosta, caminho, né? eu não gosto nada, né, Nós nem Silvana? gostamos de estudar. O primeiro processo que nós fazemos sempre é connosco. Só depois Sim, este processo começar a ser desenvolvido é que nós começamos na componente de ajudar também a outra pessoa, não é? Ou a colocar isso sim. em prática no nosso trabalho. Mas isso é sempre. E eu já comecei este processo há algum tempo. O que eu não sabia é que ele ainda estava ativo. Sim. E isso Então, levou-me a repensar novamente o que é que afinal ainda faltava fazer. sim. E o porquê? Vamos lá, foi exatamente o que eu expliquei, porque é a tua personalidade. Personalidade a gente não vai desativar nunca. A Exatamente. personalidade a gente não muda. A gente pode sim amenizar, né, o sabotador, torná-lo sábio, tornar um comportamento mais saudável, pode eliminar o esquema quando eu estou falando lá dos padrões negativos, mas personalidade não. Então, o que eu preciso fazer? Eu entendo que ela é assim e eu tenho que estar a vida inteira consciente para não cair no padrão dela, entendeu? Porque a gente, uma coisa que eu gosto muito de falar, até para trazer essa consciência, é nós não somos a personalidade, nós temos uma. Exatamente, sim. Nós temos uma personalidade, nós não somos nós, só ela. se nos identificamos com isso, nós perdemos a capacidade de mudança e de evolução. E tu disseste é muito importante, Simone. Exato, é mesmo porque para muito estar, precisamos até trabalhar nela uma vida inteira, né? De tá, e o Enneagrama faz muito isso, né? Além da identificação, de estar trabalhando a potencializar essa personalidade. Eu tenho isso de ponto a trabalhar. Como eu trabalho ela, né? Então, isso é outro mundo também. E é exatamente isso. Eu não vou sair do padrão. Você nunca vai deixar de ser prestativa, só que vai ser mais saudável. Sim, você não vai se prejudicar tanto, você vai olhar mais para si, vai ter o sábio dominando e não o sabotador, não é? Exatamente. Há aqui uma outra coisa que acontece, voltando diretamente às armadilhas que estávamos a falar, é que quando nós estamos sempre a fazer algo pelo outro, nós criamos uma dificuldade em essa pessoa assumir compromisso. Ou seja, essa pessoa, e isso também acontece em terapia, se nós não deixamos a pessoa pensar por ela, vai ter connosco à procura da resposta. Ela não vai ter connosco para criar a solução para ela. E mais uma vez, torna-se dependente do terapeuta. E isso às vezes é uma dificuldade. E eu própria, nas sessões, gosto de criar. Eu não gosto, ou não faz sentido a pessoa sentir que agora, para ter um acompanhamento, seja qual for, ela vai ficar dependente daquilo. Claro. A gente tem que construir para voar, né? Para depois voar sozinho. Exatamente. Né? Mas quem tem sabotador, depois cria esta dependência, não é? E quando nós realmente temos tudo pelo outro, a pessoa não assume esse compromisso. Eu sou independente. Eu tenho o meu caminho. E aí vai estar à espera do terapeuta, do coach, do terapeuta, para fazer por ele, não é? Pais e filhos chegam a uma certa idade, querem seguir o seu caminho e eles não sabem fazer, então não assumem o compromisso. Há sempre alguém que vai fazer. O filho muda de casa e a mãe só vai lá e vai lavar a roupa, vai à comida e faz isso. Ou então não muda, vai se sabotar e nunca sai de casa. Era esta a consciência. A própria pessoa cria indiretamente essa dependência, não tem esse compromisso em melhorar-se. É autorresponsabilidade, né? É muito autorresponsabilidade, não é? Exatamente, assumir o seu poder pessoal. Tanto quem tem o sabotador como a pessoa que o sabotador criou essa dependência. Não pessoas. Sim, e é a partir daí, dessa consciência, que cria-se autorresponsabilidade, que vai se iniciar o caminho de autoconfiança,
de autoestima, de poder pessoal, de amor próprio, né? Quando começa nesse caminho de que você é o único responsável por você própria, por suprir suas necessidades, por se amar incondicionalmente, por se aceitar, por se acolher, né? E não à espera que o outro te dê isso. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos constantemente a gastar energia no outro, no que o outro pensa, no que o outro vai fazer, a atrair relações com energia de carência e dependência. Sim. Porque aquilo que nós vamos ver é aquilo que a gente quer abraçar, não é? Se eu quero ser percebido, vou procurar alguém que precise que tenha essa necessidade de alguém que apoie. Sim. E isso acaba por ser muito complicado. Mas estamos sempre a gastar energia, não é? É um ciclo, mano. Já vi que vai... Isso, me veio outra coisa. Quando você fala isso, o que pode ter aqui também? Um outro padrão negativo desse, né? Além, eu falei na busca da aprovação e no autossacrifício, tem a subjugação, que é a submissão. Esse é o grau mais alto, né? O que acontece nesses casos? A pessoa não acha que ela é submissa, ela acha que o outro é que é controlador. Olha como inverte os papéis, né? E aí cai exatamente no que você estava falando. Quando você me falou, me veio o estalo. Exato. Ela já entregou tanto na mão do outro, já é o outro que decide tudo, ela já não tem escolhas, não tem nada, que o outro é que é controlador. Olha isso. Reparem na quantidade de relações que existem e às vezes basta pensar que à nossa volta que tem este nível de dependência. Sim, muito. E eu acho que quando de gerações, nem precisa então gerações antigas, mas talvez mais ainda, né? Sim, agora as coisas estão... Se a gente pegar as gerações dos nossos pais, avós, né? Graças a Deus nós já estamos se livrando, os futuros cada vez menos. Mas se a gente pegar pais, avós, é claro, era assim. Mas ainda não é só pais e avós, ainda se vê isto. Se calhar não tão... Sim. Ainda se vê muito a dependência e a falta de... Não, normalmente, vamos imaginar aqui uma situação. O meu marido nunca lava a louça, nunca faz nada. Ela está sempre lá a lavar a louça. Claro. Não é isso? Não é uma defesa, é uma forma de nós vermos as coisas de uma outra perspectiva e termos outra visão de consciência. Então, ela assumiu que aquela a responsabilidade dela, nunca pediu para fazer. Quando confrontada com o que é que não pede, ela diz, não precisa, ele sabe. Não, e se ele for ajudar, talvez ela... Nossa, mas você tá doido? Vai lavar a louça? Vai se sentir até agredida como se ela não fosse capaz de o fazer. Exato, e às vezes é só isso, não é? É só falar. Mas primeiro, sim, se o captador estiver ativo, qualquer coisa que outra pessoa faça, o prestativo vai sentir que é uma ofensa. É uma ofensa. Sim. Exatamente. Sim. E a importância de revelar esta dependência. Eu ia dizer outra coisa qualquer que entretanto fugiu. Mas pronto, Simone, faltam 10 minutos. Vamos falar um bocadinho sobre as perguntas? Sim. Se alguém tem alguma pergunta, né? É isso? Não lembro das perguntas. Não, querida. Sobre como é que nós devemos trabalhar isto no nosso trabalho. Isso. Sim. Perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos para irmos trabalhar no nosso dia-a-dia. Oi, Manel Baião, já te vi aí. Tudo bom? Seja Gorete. Gorete também. Dina Pereira. Diga. Então, primeiro, uma das coisas que quem tem este sabotador prestativo deve fazer é como é que eu consigo manter uma relação de equilíbrio e de prioridade. Mantendo uma relação de win-win, em que eu ganho e a outra pessoa ganha. Sim. Equilíbrio entre dar e receber, né? Exatamente. Em tudo, né? No fundo é, como é que eu posso utilizar esse profissional
Diz, querida. Eu ia dizer que a gente pode levar esse conceito para tudo, não apenas É nos tudo. relacionamentos de casa, mas às vezes Sim, 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 profissional sim, também, entre dar e sim. receber para uma empresa, De entre tudo. filhos, inclusive entre filhos. A primeira vez que eu li isso, eu até fiquei meio chocada. Eu falei, pô, mas tem como ter equilíbrio entre filho? Porque é muito doar, né? Não, em filhos também construir uma relação, porque senão no futuro eles não vão saber dar. E Eles quando, não vão saber dar, só vão saber receber. quando eu não Exatamente. coloco limite no meu filho Ana e digo, Maria! quando eu não coloco inteligência positiva, isso mesmo, quando eu não coloco um limite, não é? Entre o filho e a mãe, Sim, é como se a pessoa nunca me vai respeitar na minha totalidade. sim, Eu preciso, eu quero, eu tenho. sim. E aí vão ter outros, isso que você está falando, vão ter várias outras consequências, que no futuro a gente fala, mas vão ter várias, porque vai exigir do mundo exatamente isso, que eu quero, eu tenho. Exatamente. E não Então, vai ter. E a não vai pergunta ter. é Em casa até pode ter. No mundo, na empresa, no chefe, não vai ter, né? E aí não, o adulto não vai entender. Não vai entender, porque a criança lá dentro sempre teve, por que agora não tem mais, né? exatamente, vai ter Conflito, muito conflito. este sabotador não só sabota a própria pessoa, como a relação com outra pessoa e com uma outra pessoa. Que está Exatamente. grande problema deste sabotador quando está no seu nível máximo, não é? Então, no fundo, é fazer uma pergunta: como é que eu posso utilizar este ponto forte que eu já tenho, saber ajudar os outros e, no fundo, honrar as minhas escolhas e aquilo que eu sou, a minha autenticidade, não é? Eu acho que estas são as perguntas que nos ajudam, primeiro, a começar a descortinar aquilo que eu preciso de fazer para começar a mudança, não é? Sim. E depois, à medida que vão acontecendo situações, eu questionar-me, espera, qual é o principal motivo que eu estou a fazer isto? Bem, alguém pede-me ajuda. E eu questionar-me, qual é o principal motivo Qual é que a me leva intenção positiva que tem trás- por trás desse comportamento? O que eu estou querendo ganhar com Exatamente. isso que eu estou a fazer? Aí vai ter a necessidade da pessoa. E Aí vai ter a exatamente. real necessidade dela, né? A pessoa começa a perceber, espera, eu só estou a fazer isto para receber a atenção daquela pessoa. Mas eu tenho isto para fazer para a minha vida. Sim, É exato. prioritário agora. Sim. E isso é, nossa, como eu trabalho isso nos processos de coaching? Muito. Porque é muito desafiador a pessoa que está acostumado uma vida inteira a fazer. Agora ter que deixar de fazer. É muito difícil. E é uma mudança e virar uma chavezinha mesmo. Não, eu tenho que olhar minhas prioridades. E eu acho que há momentos, não é? Uma das coisas que... Uma coisa é nós termos incidentes na nossa vida sempre assim. Outra situação é nós estarmos 2 ou 3 meses. Se calhar neste momento eu preciso no meu trabalho de me dedicar mais. Ou seja, eu vou ter que fazer uma escolha. Né? Ou no momento que o filho está doente, por exemplo, e vou dedicar-me a ele. Agora, quando isso passa a ser ordem, eu só vivo para o trabalho. Ou eu só vivo para o meu filho. Ou só para o marido. Há um sabotador demasiado que precisa de ser trabalhado. Com certeza. É tal, porque é assim, há momentos da nossa vida que nós precisamos mesmo de nos focar em certas coisas na vida, não é? Trabalho às vezes exige. Muitas das vezes já chegou, para aqui um exemplo, um cliente comigo estava constantemente a queixar-se de facto não ter tempo para a família. Ele começou a perceber, não interessa, começou a perceber que ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para o trabalho, ele tinha sempre trabalho acumulado e à medida que ele ia falando, o que acontecia durante o tempo todo é que alguém pedia isto e ia lá e apagava o fogo. Alguém pedia aquilo e ia lá e apagava outro fogo. E ele deixou, ele esqueceu-se, ele estava a se dedicar a ele, não estava a não saber dizer não. Exatamente, lá está.
não estava a ganhar aquele respeito que de alguma forma considerava injusto face aos colegas, e que a própria família estava a perder-se, a sentir que estava a ficar afastada da família. Exato. Isto pode mexer em todas as nossas relações ao mesmo tempo, não é? E é muito complicado quando nós chegamos Pedro. aqui. Olá, Tiago! Mesmo. Olha o Tiago aí, o Tiago vai me ajudar da próxima Pedro. vez, Tiago, a tirar esse eco. Olha, o Pedro está a dizer que o eco está muito forte. Eu vi, mas está a acabar. Agora também, olha, vamos relaxar. Sim. No próximo a gente toma medidas para isso. Nós já fizemos aqui as perguntas. O teste está no vídeo. Eu posso deixar depois também quando publicar. Pois é, já só temos 5 minutos. Algumas pessoas também receberam por e-mail, daquelas pessoas que eu tenho no e-mail. Se quiserem deixar um e-mail na minha caixa de mensagens, estão à vontade, está bem? Querida. Vamos, isso. Muito bom, muito bom. Próxima quarta-feira temos o outro sabotador às 7 horas. 7 horas também. Na próxima quarta-feira. Ainda faltam 7. Já podemos dizer, pode ser o esquivo. É o esquivo, já podemos dizer? O esquivo é o esquivo. Era o meu preferido. E aí vai ser eu, porque eu vou juntar personalidade, que é o esquivo que foge da dor, com o sabotador. Esta é a Simone, esta Olha as duas. Isso. Eu acuso, eu entrego a coleguinha, mas eu também me entrego. Querida, eu acho que um ponto forte, primeiro, para ajudarmos os outros, às vezes nós também temos que dar um exemplo. Óbvio! E uma das coisas que eu aprendi, e falamos inclusive mostrar a nossa é sinal de beleza. Com certeza. Nós somos fortes, não é, Simone? É um grande desafio, mas é recompensador. É a vitória de verdade quando a gente entende. Porque a gente já passou, já tá. Entende que somos seres humanos, caramba. Exatamente, assim. exatamente. Assim, em qualquer área. Em qualquer área. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Até a próxima quarta-feira. E obrigada, Andréia. Obrigada eu, minha querida. Obrigada por tudo. Estamos juntas. Beijinho, todo mundo. Beijos para todos, obrigada. Alguma coisa já sabem, basta questionarem, está bem? A mim ou a Simone. Beijo!